Amém, meus irmãos, amém. A paz do Senhor seja com você, amém? Amém. Glória a Deus, nós estamos aqui para louvar e bendizer o nome do nosso Deus. Fico feliz por ver vocês aqui. Fico feliz por nós estarmos aqui para adorar ao nosso Deus. Amém? Vamos ficar de pé para nós podermos orar e começar o nosso culto? Aleluia. Está gravando, gente. Aleluia. O que está escrito ali no Salmo 122, verso 1? Vamos ler todos juntos? Vamos? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aleluia. É tão bom quando nós podemos vir à igreja. É tão bom quando o povo de Deus ele está junto, está reunido para louvar e adorar a Deus. Sabe, não tem preço. E aqui é só um comecinho do que a gente vai ver no céu. Irmãos, todos nós já ouvimos falar a respeito de um tal porto seguro, né? Onde a gente nos sentimos confortáveis, nos sentimos mais leves. Mas, na verdade, esse porto seguro por si só não significa nada. Vamos imaginar um navio. Um navio num porto seguro, ele está em segurança? Não está. O navio só está em segurança num porto seguro ou em qualquer lugar do mar se ele estiver ancorado. Mesmo que ele esteja num porto seguro, se ele não estiver ancorado, o mar é capaz de levar ele para onde o vento soprar. Ele só vai estar verdadeiramente seguro se ele estiver ancorado. E é o que nós vamos falar um pouco hoje, é sobre a âncora. Nós vamos começar a ler Hebreus 6,19, que está ali na tela, diz assim: temos essa esperança como âncora da alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior por trás do véu. O véu que foi rasgado de alto a baixo, e não de baixo para cima, mas foi do alto para baixo. E isso é uma simbologia que retrata o Deus grandioso que nós temos. Eu vou ler uma breve introdução aqui e nós vamos fazer comentários a respeito disso. A introdução é o seguinte: quando o navio enfrenta uma tempestade, o que o mantém seguro? Não é um porto seguro, né? Não é a sua força, nem a habilidade do capitão, porque todo navio, todo barco, ele tem um capitão que tem o dever de zelar pela segurança e conduzir o navio, o barco, a embarcação para o caminho que ela deve ir. Mas não é a habilidade do capitão que mantém o barco seguro, mas a âncora que está escondida debaixo da água, presa em um solo firme. Essa âncora é que faz o barco permanecer no mesmo lugar, permanecer firme e permanecer seguro. Apesar das tempestades, apesar das ondas que no alto mar, lá no meio do mar, o vento pode produzir ondas até de 15, 20, 30, 40, 50 metros, né? O que pode cobrir e pode virar uma embarcação muito, mas muito grande, assim, no estalar dos dedos. A não ser que esta embarcação esteja ancorada. Se ela estiver ancorada, essa âncora vai manter a embarcação firme, a onda não vai ser capaz de mover esse barco, o vento não vai ser capaz de mover esse barco. E isso se aplica também às nossas vidas. A vida é como se fosse um mar, e nós como se fôssemos um barco.
Nós enfrentamos no nosso dia a dia, nós enfrentamos tempestades, nós enfrentamos furacões, ventanias, que vem na forma de dificuldades, que vem na forma de lutas, que vem na forma de enfermidades, que vem na forma de coisas que não estão de acordo com aquilo que planejamos. Eu sou um homem que tudo que eu vou fazer eu planejo, mas a maioria dos meus planejamentos não acontecem e não vão como eu planejo, porque eu não sou nada e nem ninguém. Eu preciso estar ancorado para mim poder ter firmeza, para mim poder permanecer, para mim poder ficar inabalável contra as tempestades da vida, contra os intempérios que a vida nos causa, que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Quem aqui não está passando uma dificuldade? Quem aqui pode dizer, eu estou 100% feliz e realizado? Nenhum de nós pode dizer isso. Nós todos estamos enfrentando dificuldades, ainda mais no mundo de hoje, neste mundo sombrio, obscuro, um mundo que é dominado pelo mal, um mundo que as pessoas não querem saber do caminho correto, porque o caminho correto é aparentemente mais difícil, mas só na mentalidade deles, só numa mentalidade mundana é que o caminho correto é difícil. Difícil é permanecer numa vida fracassada. E uma vida fracassada não é um fracasso moral ou espiritual, não. É um fracasso moral ou financeiro, não. A vida fracassada é a vida que não tem uma comunhão com Deus. Isso é ser fracassado. Não ter Deus nas nossas vidas é o nosso verdadeiro fracasso. A nossa vida, muitas vezes, é como este navio. Enfrentamos tempestades de dificuldades, ventos de desânimos e ondas de incerteza. E como navio, não é a nossa força que nos mantém firmes, mas algo que está escondido e nos liga a uma rocha sólida, a esperança em Deus. Esta esperança é a âncora, a esperança de que nós estamos doentes hoje, mas amanhã nós vamos amanhecer curados, porque nós temos um Deus que pode nos curar. Nós estamos enfrentando uma dificuldade financeira hoje. Quem é que não tem uma dívida que não está conseguindo resolver? Quem é que não tem um problema? Quem é que não tem um sonho? Quem é que não tem um desejo que está fora do nosso alcance, fora do nosso poder, fora da nossa condição? Mas a esperança, que é como âncora nas nossas vidas, ela nos dá a convicção de fé, de que Deus vai agir, de que Deus pode mudar essa situação, de que Deus pode curar essa enfermidade. Se nós estamos capengando agora, daqui a um instante Deus pode mudar isso e nos reerguer em força, através do seu poder, através do Espírito Santo que foi enviado para nos ajudar, para nos auxiliar. E como que isso funciona? Vamos ver lá em Romanos 3, Romanos 5, do versículo 3 ao 5, que diz assim: sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. Ou seja, é as lutas que nos conduz a Deus, é as dificuldades que produzem em nós perseverança. E quando a gente enfrenta uma dificuldade, a gente resolve perseverar. O que é perseverar na dificuldade? É acreditar que nós vamos vencer essa situação, que nós vamos vencer essa dificuldade, que esse problema vai ser resolvido. Eu falo da minha vida, quantos problemas que eu tenho para ser resolvido, quantas coisas na minha vida precisam ser resolvidas em todas, mas em todas as áreas da minha vida. Eu não tenho uma saúde perfeita, eu não sou uma pessoa normal. Eu me tornei uma pessoa com
um aleijado. A verdadeira palavra, esdrúxulamente falando, é essa. Eu era uma pessoa normal, que fazia coisas normais, e hoje eu não consigo mais fazer coisas normais que eu fazia antes. Eu me tornei um homem aleijado, que não leva uma vida como era normal, como era o meu normal antes, né? Porque nem sempre o nosso normal é aquilo que é bom para nós. Na maioria esmagadora das vezes, o nosso normal nunca vai ser bom para nós. Mas Deus usou isso tudo, Deus usou essa enfermidade, Deus usou a dor diária, porque eu sinto dor 24 horas por dia. Eu tomo remédios todos os dias, 2 vezes por dia, para dor. E um remédio para controlar os efeitos colaterais do outro remédio, e outro remédio para controlar os efeitos colaterais desse outro remédio, e assim eu vou vivendo a minha vida. E Deus usa esse processo para poder tratar do meu caráter, mas eu preciso fazer uma coisa, me compete, só uma coisa me compete, que é perseverar, que é não desistir, quer saber que eu estou firme e ancorado na rocha inabalável, na rocha que pode me sustentar. A Bíblia nos diz que a esperança não é um mero desejo ou otimismo cego, é uma âncora para a alma. Algo que nos dá segurança quando tudo à nossa volta parece estar a desmoronar. A nossa esperança não está nas circunstâncias, nem nas nossas capacidades. Ela está em Jesus, que entrou no santuário celestial e nos garante um futuro de salvação e paz. Jesus é a nossa esperança. Nós devemos nos firmar nessa esperança. Jesus é a nossa âncora. É Ele que vai nos manter firmes no mar da vida, no mar de adversidades, no mar de dor, no mar de problema, no mar de conflitos. Meu Deus, quantos conflitos nós temos! Temos conflito em todos os lugares. Temos conflito dentro da igreja, temos conflito na nossa casa, na nossa família. Meu Deus do céu! Nós precisamos perseverar, nós precisamos crescer através das lutas, através das tribulações, para que isso produza em nós um caráter aceitável. E através desse caráter aceitável, nós possamos estar ancorados pelo poder de Deus, pelo poder que foi manifesto na cruz, pelo sacrifício de Jesus, que sofreu dor, que foi esmagado, que foi humilhado ao extremo, que sucumbiu ao desespero, mas ele perseverou até o fim, e ele venceu o pecado, ele venceu a morte, para nos dar o exemplo que com ele nós também vamos vencer a morte. Mas para vencer a morte nós temos que trilhar, que andar como ele andou, que fazer as obras que ele fez, que é o que a Bíblia nos indica a fazer como um caminho de benefícios para as nossas vidas. Essa âncora não é frágil, ela é firme e segura, ela nos mantém conectados a Deus. Só há um caminho que leva o homem a Deus, e esse caminho é Jesus Cristo, a nossa âncora, a nossa esperança. Impedindo que sejamos levados pelas correntezas do mundo. Nos momentos de crise, a esperança é a certeza que Deus está no controle, mesmo quando não podemos ver o que Ele está fazendo. Isso é que nós precisamos ter. A perseverança é também um sinônimo ou uma palavra muito próxima de fé, de acreditar. Mesmo a gente não vendo nada, mesmo a gente não percebendo nada, e a gente nunca vai perceber, porque nós somos limitados. Nós jamais vamos conseguir entender os desígnios de um Deus tão grande, tão poderoso, tão grandioso.
É muita petulância humana achar que nós podemos compreender Deus, ou entender os seus caminhos, ou entender os seus planos. Nós temos simplesmente que seguir o caminho e não tentar entendê-lo. Nós somos limitados, nós não temos capacidade de compreensão, porque a manifestação da natureza do pecado que habita em nós, na nossa carne, ela nos conduz para um eu que nos destrói. E nós precisamos deixar isto de lado e perseverar, caminhar na sã doutrina do Evangelho, mesmo que isso venha nos contrariar, mesmo que isso venha nos diminuir. Porque, um exemplo, muita gente deixa de pedir perdão para o outro porque vai se sentir diminuído, mas é se sentindo diminuído que você vai se aproximar de Deus. É se sentindo diminuído que o seu caráter vai crescer na fé cristã, na sã doutrina dos apóstolos e dos profetas. A tribulação que constrói, como diz Romanos 5, mas como a âncora se torna tão forte? É uma pergunta. Como que a âncora se torna forte? A nossa vida espiritual é um processo de construção, e Paulo nos diz como ela funciona. A tribulação produz perseverança. A luta só pode produzir em nós perseverança, e não lamento, e não incredulidade, e não fraqueza. A única coisa que as lutas da vida que nós enfrentamos diariamente tem que produzir em nós é perseverança. Ninguém gosta de passar por dificuldades. As tribulações, as provas, as lutas são dolorosas, mas são nesses momentos que a nossa fé é testada e fortalecida. É como o ferro que é forjado no fogo para se tornar mais resistente. Em meio a todas as lutas e dificuldades, se nós perseverarmos, nós vamos passar pelo mesmo processo do ferro. Nós estamos na luta. Se nós perseverarmos, nós vamos ser fortalecidos. Nós vamos olhar para frente e ver um caminho de esperança. E vamos olhar para trás como aprendizado das dores que nós passamos para alcançarmos aquilo que nós desejamos e aquilo que Deus tem guardado para nós. Porque, segundo a Bíblia, são coisas grandiosas que Deus tem para nós, são coisas maravilhosas que Deus tem para nós. Então, por que nós vivemos uma vida de sofrimento constante? Por que nós vivemos uma vida de dor? Por que nós não vivemos uma vida em paz com um Deus que tem a paz que excede todo o entendimento humano? Se a paz excede todo o entendimento humano, por que nós vivemos tanto em conflito conosco e com os outros? Por causa de um detalhe: nós não temos perseverado. Nós precisamos perseverar na sã doutrina. Nós precisamos perseverar no Evangelho da verdade, na Bíblia. Não é o que o Frank fala, não é o que o pastor fala, é o que Deus fala que importa. É o que está escrito na palavra que importa. É a verdade que importa, e não os conflitos gerados por homens, não conflitos que você tem na sua família, mas é a verdade que importa, e nós precisamos perseverar nessa verdade. A perseverança, por sua vez, desenvolve um caráter aprovado. Um caráter aprovado não é um caráter perfeito, porque nós não vamos ser perfeitos até estarmos com Jesus. Então nós jamais vamos ser perfeitos. Não se trata de ter um caráter perfeito, mas de ter um caráter aprovado. Mas um caráter que passou pelo teste, que se torna a prova de que sua fé é real. É disso que precisamos. Nós não precisamos buscar perfeição. Essa perfeição já existe em Cristo nosso Senhor. Nós precisamos ter fé
para perseverar na doutrina e ter um caráter aprovado, e termos esperança, e estarmos ancorados em Cristo. O ciclo da fé e da esperança. O que acontece depois de um caráter aprovado? Ele produz esperança. Vamos ao ciclo. Número 1. As tribulações nos forçam a confiar em Deus. Você só tem duas opções quando você está passando por provas e lutas. Ou você confia em Deus, ou você sucumbe ao fracasso, à derrota. Se você confiar em Deus, essa confiança nos ensina a ser perseverantes. A perseverança molda o nosso caráter. E por último, o nosso caráter que provou a fidelidade de Deus, ela não é uma promessa vazia, pois o amor de Deus foi derramado em nossos corações. Quando o amor de Deus é derramado nos nossos corações, depois que nós enfrentamos lutas, que nós perseveramos, que essa perseverança, através da tribulação, produz em nós esperança. Essa esperança nos coloca ancorados, firmes no Evangelho, firmes no caminho do Senhor Jesus Cristo, firmes na palavra da verdade, que é retratada num livro chamado Bíblia, que é um livro de poder, que é um livro fechado, é um livro como outro qualquer, mas a Bíblia aberta é a boca de Deus falando. A Bíblia aberta é a boca de Deus produzindo salvação, produzindo libertação, produzindo cura. Por isso que a gente tem que deixar os conflitos de lado e falar da verdade. E a verdade é falar do amor que foi manifesto na cruz do Calvário, o amor que explodiu naquela cruz, o amor que aquela cruz não conseguiu parar, que a morte não conseguiu parar, que os romanos, que o império que dominou o mundo não conseguiu parar, que a igreja apóstata, a igreja idólatra não consegue parar, que não tem equiparação, que o Deus muçulmano, um tal de Maomé, que o Deus budista não consegue parar, a verdade que ninguém consegue calar. O diabo e os homens de má índole tentaram calar um homem que só falava do Evangelho. E sabe o que a morte dele causou? Uma explosão de avivamento tão grande que um governo inteiro se colocou de joelhos diante de Jesus Cristo. Desde o presidente até o mais chula dos deputados. O presidente da maior nação, da nação mais poderosa do mundo, passou o domingo de joelhos adorando a Jesus Cristo e declarando que Jesus Cristo era o Senhor. Nada pode calar essa verdade, a morte não pode calar. Não foi o mover de um ativista morto que causou esse avivamento, foi o poder de Deus que fez isso. Amém. Foi a glória de Deus que foi derramada ali. A morte desse ativista foi somente um gatilho, onde foi disparado um canhão de misericórdia sobre os Estados Unidos. E a nação inteira recebeu isso. E isso faz uma diferença. Infelizmente, o nosso país de origem, o país que nós nascemos, a única coisa que o governo e a maioria do povo esmagadoramente faz é adorar a demônios, é entregar o país na mão de entidades malignas, de principados do inferno. Olha a diferença dessas duas nações. Uma que se curva a Deus e a outra que se curva a Satanás. Uma domina o mundo e a outra é dominada por todo mundo. A outra é escrava do resto do mundo. Então isso são só exemplos de que seguir a Deus, de que perseverar com Deus é a única saída para quem quer ter uma vida correta, para quem quer ter uma vida de santidade, ainda que não alcance a santidade.
Mas nós precisamos perseverar, nós precisamos ficar firmes na perseverança, porque aí nós vamos alcançar a esperança, e essa esperança é a âncora das nossas almas. Eu quero fazer um convite para você nessa tarde. Eu quero te convidar, se você puder, a se ajoelhar no lugar que você está. Se você não puder se ajoelhar, curve a sua cabeça. Vamos ter um momento com Deus. Vamos buscar a misericórdia do Senhor, porque nós precisamos da misericórdia do Senhor. Porque senão a gente não vai conseguir ter êxito nas nossas vidas. A gente não vai conseguir levar uma mensagem para os nossos familiares. Nós precisamos da misericórdia de Deus. Vamos orar ao Senhor e vamos pedir a Deus para nos ajudar a perseverar, para nos ajudar a enfrentar as tribulações, porque nós sozinhos nós não conseguimos, nós precisamos do Senhor. Diga ao Senhor, fale com o Senhor nesse momento, exponha a Ele as suas fraquezas, exponha a Ele as suas necessidades, as suas angústias. Diga para Ele o quanto você está triste por isso, triste por aquilo. Peça ao Senhor que hoje, que nesta tarde, que neste culto, que neste lugar, haja um derramamento sobrenatural da sua graça, da sua glória, do seu mover. Que nós verdadeiramente venhamos ter os nossos corações guardados na paz que excede todo o entendimento humano. Que nós venhamos ter capacidade no Espírito Santo de perseverar na sã doutrina e de permanecermos ancorados na firme verdade do Evangelho. Senhor meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Deus eterno, santo e soberano, em primeiro lugar, meu Deus, eu quero te agradecer pelo teu sacrifício, meu Deus, e declarar que nós não somos merecedores desse sacrifício. Mas o Senhor nos amou primeiro, o Senhor resolveu acreditar em nós, quando nós mesmos não acreditávamos mais em nada. O Senhor resolveu investir em nós, meu Deus, quando nós éramos sementes mortas. O Senhor nos fez renascer em Cristo. O Senhor nos encheu do Espírito Santo, nos capacitando, meu Deus, nos dando aquilo que nos é necessário para que nós venhamos perseverar. Meu Deus, nós sabemos que existem momentos de dor, mas no Senhor, meu Pai, nós precisamos ter a convicção de que são apenas momentos. Nós precisamos ter a convicção de fé, de que somos mais do que vencedores, mas não existe vitória sem luta, não existe luta sem sacrifício, e não existe sacrifício sem dor. Que a nossa alma, que o nosso entendimento, Senhor meu Deus, esteja nisso, meu Pai, através do poder, através da ministração do Teu Santo Espírito sobre as nossas vidas. Venha nos curar, meu Deus, nesta tarde, neste início de noite. Venha, Deus, curar, Senhor, meu Deus, as nossas emoções. Venha curar os nossos sentimentos. Venha nos libertar daquilo que nos paralisa, daquilo que tem impedido que nós venhamos perseverar. Venha, meu Deus, nos firmar na esperança, que é a âncora das nossas almas. Deus, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, manifesta, Senhor, o Teu poder, manifesta, Senhor, a Tua misericórdia, perdoa, Deus, os nossos pecados, perdoa a nossa ignorância, perdoa a nossa teimosia e faz um mover diferente, Senhor, meu Deus, que a nossa história seja uma até aqui e que seja outra a partir daqui, meu Deus. Que o Senhor venha mudar a história desta igreja, que o Senhor venha mudar os caminhos que estão errados, que o Senhor, meu Deus, venha tratar conosco, meu Pai, no mais profundo do nosso ser.
e que o Senhor venha, meu Deus, pelas tuas muitas misericórdias, nos conduzir, meu Pai, para um lugar mais profundo de intimidade com o Senhor, para um lugar, meu Deus, onde nós possamos repousar no centro da tua vontade, e que o nome de Jesus Cristo seja o único a ser glorificado, que o Senhor seja o único a ser exaltado. É o que te pedimos e desde já te agradecemos no poderoso nome do Senhor Jesus.